Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um You Science, um evento aqui do Instituto Principia, onde a gente conversa com pesquisadores para saber um pouquinho mais sobre suas carreiras, suas pesquisas e, o mais importante, como você pode ser um pesquisador na área. Hoje a gente está aqui com o José Otávio Baldinato. José, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. E como vocês podem ver pelo título, a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre a história da química e o ensino de química. Mas antes disso, da gente começar essa conversa, eu queria apresentar o Instituto Principia para vocês, que é responsável por essa iniciativa e muitas outras. Então, eu vou passar um vídeo institucional para vocês ficarem por dentro um pouquinho mais do que a gente faz por aqui. O Instituto Principia é um centro de produção e difusão do conhecimento científico e de conexão da ciência com a sociedade. Com atividades científicas desde 1951, tem atualmente 3 programas de atuação relacionados à pesquisa, educação e divulgação científica. No programa de pesquisa, acontecem eventos internacionais sobre temas atuais para diversas áreas da ciência. No programa de educação, a Escola de Talentos oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e acadêmico a jovens que tenham grande interesse e altas habilidades para a ciência, oferecendo uma tutoria científica com pesquisadores renomados. No programa de divulgação científica, existem diversas atividades com ênfase para o público jovem, como o You Science, o cinema científico e publicações em várias redes sociais. Conheça, participe, amplie seus horizontes através da ciência. www.institutoprincipia.org. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, tem muita coisa legal. Eu convido vocês a acessarem o nosso site, institutoprincipia.org, e a nos seguir nas redes sociais, @Instituto Principia, para ficar por dentro da nossa programação e dos nossos conteúdos. Mas, bom, chega de papo, vamos começar essa conversa. Zé, muito obrigada por estar aqui. O José Otávio Baldinato é formado em Química pela Universidade de São Paulo e possui mestrado e doutorado em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor no Instituto Federal de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Zé. Eu falei um pouquinho sobre a sua formação, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho melhor sobre a sua trajetória. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui no Instituto Principia com você, Cecília. É uma situação diferente, né? Dar uma entrevista. A gente está habituado com outros contextos, de sala de aula, de fazer pesquisa, mas vamos tentar conversar. Se você me permite contar um pouquinho da minha trajetória, de como é que eu me coloquei nesse caminho até pós-graduação na área de interface entre história da ciência e ensino, eu acho importante começar contando de onde eu venho, né? Eu nasci em Carapicuíba, que é uma cidade aqui na região metropolitana de São Paulo. Carapicuíba se conecta a São Paulo pela linha do trem. Isso foi importante dentro da minha história, de expandir horizontes, expandir o raio de alcance, né, das coisas que eu tinha acesso. Eu sou o mais novo entre 4 irmãos e tenho a minha mãe como um pilar, sempre foi um pilar para a gente dentro de casa, na minha perspectiva. E comparado à infância, à vida que a minha mãe teve, nós tivemos oportunidades muito boas, né? Então, eu cresci em Carapicuíba, eu morava próximo ao centro da cidade, e eu tive a oportunidade de estudar numa escola central. Eu trouxe uma foto que mostra a escola Tufik Julian, que fica bem no centro da cidade de Carapicuíba, bem perto da estação de trem, e algumas oportunidades começaram a aparecer para mim em função dessa escola. É uma escola estadual. Minha memória dessa escola estadual é de poucas aulas vagas. Eu me lembro muito mais das aulas regulares, me lembro de vários professores que tive contato por ali. E a minha atuação profissional também teve muito ligado a esse contexto. Bem em frente a essa escola, quando eu estava terminando a 8ª série, abriu uma escolinha de informática. Era novidade, né? Isso era provavelmente em 1997, 96, 97, e era novidade, estava saindo o tal do Windows 95, ninguém tinha computador em casa, mas por um esforço da minha mãe, ela me matriculou num curso de informática dessa escolinha de bairro. Eu fui e adorei. Eu ia fora do horário
das aulas regulares para ficar usando o computador, aprendendo a desenhar, o pessoal dessa escola de informática percebeu o meu interesse e me deram uma oportunidade que foi de, assim que eu terminei o curso básico, eu comecei a atuar como monitor. Foi meio que o início de uma trajetória profissional para mim, e quando eu comecei a me enxergar como um possível professor. Eu comecei a dar monitoria, ajudando os professores no curso básico que eu tinha acabado de fazer. Isso era para ensinar o Word, Excel, PowerPoint e o Windows 95. Tinha o MS-DOS, que hoje já não faz mais sentido. Eu dava monitoria para o curso básico e, em troca, ao invés de receber um salário, eles me pagavam com os cursos avançados. Então, eu pude me desenvolver um pouquinho ali em linguagem de programação, Axis, coisas que me ajudaram a começar uma carreira profissional dentro da área de informática, mas já me enxergando como professor. Terminado o ensino fundamental em Carapicuíba, o acesso à linha de trem me permitiu ir fazer o ensino médio técnico em Barueri. Essa linha de trem que passa no centro de Carapicuíba vai de Itapevi para Júlio Prestes, então ela conecta ali, né, várias cidades na região. Eu fui estudar indo de trem para Barueri, num instituto técnico, fiz um curso técnico de eletrônica. E aí, como dentro... É como antigamente as Cefetes, ETESPs, essas coisas. Exato. Na época, eu ouvia falar de uma federal, na qual hoje eu trabalho, né? Mas era algo muito distante, eram muitas estações de trem, tinha o metrô, que era algo que ainda não fazia parte da minha esfera de circulação, né? Não fazia parte dos meus horizontes ainda, então eu só cogitei ir ali para a cidade vizinha, em Barueri, fazer esse curso técnico. Eu estudei eletrônica e me mantive nessa área ligado à informática, aos computadores. Então, enquanto eu estudava nesse curso técnico de Barueri, eu fiz estágio, comecei a trabalhar, já no final do curso, comecei a trabalhar numa indústria de papel, em Osasco. Nessa indústria, eu era o técnico responsável por manter os computadores funcionando. Só que era uma indústria química, né? Era uma indústria de papel, então eu circulava, para consertar os computadores de todos os setores, eu circulava na fábrica, aprendi o mau cheiro da lignina que sai do processo de fabricação do papel, os rolos compressores, lidei com engenheiros químicos, isso me influenciou naquele período final do ensino médio, quando eu estava escolhendo um possível curso superior. Trabalhar era necessário, e então eu trabalhava nessa indústria em Osasco enquanto fazia cursinho à noite, e as minhas perspectivas naquele momento para a faculdade eram: ou eu vou passar numa faculdade pública, ou eu vou continuar trabalhando e faculdade vai ser um sonho posterior, né? Deu certo, eu não consegui passar no vestibular assim que terminei o ensino médio, mas segui trabalhando e fazendo cursinho à noite. Na segunda tentativa eu entrei na faculdade. Entrei no curso de Química, na USP, e aí, de novo, a linha do trem começa a expandir esses horizontes, né? Eu começo a ir cada vez mais longe de casa, para Barueri, para Osasco, para São Paulo. Né? Era uma volta. Era uma volta. Né? Acorda cedo para chegar na faculdade. Durante a graduação no Instituto de Química da USP, eu fiz de 2002 a 2005 a graduação. O que me manteve durante a faculdade foi ainda a área de informática. O meu curso o curso da graduação, ele era de período diurno, tinha aula todas as manhãs e laboratório em 2 ou 3 tardes por semana. E aí, à noite, eu ia trabalhar numa escola como professor de informática. Isso me manteve durante a graduação, até quase o final da graduação. Foi só nos últimos anos da faculdade que eu consegui trocar a informática pela química, me colocando como professor. Primeiro, plantonista, num cursinho, depois professor em diferentes escolas. Os estágios me ajudaram a conhecer diferentes professores, e aí, por indicação, você consegue uma vaga aqui. Fui trabalhar em diferentes colégios. Inclusive, assim que eu terminei a graduação, eu consegui, por meio de um concurso público, eu ainda morava em Carapicuíba, por meio de um concurso público, eu me tornei professor daquela escola técnica de Barueri, na qual eu tinha estudado, onde eu tinha feito o ensino médio.
Essa foi uma experiência bem legal como professor, né? Porque eu me De ter sentia... estado lá em 2 lugares diferentes, né? Como aluno e Exato. como professor. Exato, eu me sentia muito pertencente àquela comunidade, a coisa de vestir a camisa, de querer me envolver com projetos além das aulas, e tive contato com professores mais experientes, né? Eu era um ingressante como professor de química, vários professores mais experientes me ajudaram bastante. Enquanto eu trabalhava como professor nessa unidade do ITB, eu fiz o curso de mestrado, o mestrado já na área de História da Ciência. Terminado o mestrado, eu vi que trabalhar no colégio parecia não ser mais suficiente para mim. Eu queria dar aula na faculdade, eu queria começar a ajudar na formação de novos professores. Consegui isso por meio de um outro concurso público, cheguei no Instituto Federal de São Paulo, que é onde eu atuo hoje. Eu acho que eu prestei esse concurso em 2008 ou 2009, e ingressei, fui contratado como professor em agosto de 2010. Tinha o mestrado concluído, mas ainda não tinha iniciado o doutorado. Me casei nesse ano de 2010, fiz esse intervalo, né? E então, como professor no Instituto Federal, essencialmente eu trabalho na formação de professores, e com vários tipos de experiências, né, com aulas no laboratório, aulas mais dialogadas. O Instituto Federal tem essa peculiaridade de também acolher alunos do ensino médio no mesmo prédio. Então, ele é um laboratório de formação de professores que me agrada muito. Sim. Os professores lá dão aulas no ensino médio, na graduação e alguns também no mestrado, né? Faço parte desse grupo. Então, a gente transita entre diferentes níveis de escolarização. É legal para nos manter oxigenados, para perceber essas interações. Então, desde 2010, eu estou atuando no Instituto Federal. No meio desse período, eu fiz o doutorado, também na USP, atuando na interface entre História da Ciência e Ensino. Tive a honra de ser orientado pelo professor Paulo Porto, que é um historiador da ciência, dos mais competentes e brilhantes que a gente já teve no Brasil. E depois da conclusão do doutorado é que começa a se consolidar um grupo de pesquisa, que eu vou orientar mais trabalhos de iniciação científica, vou orientar estudantes de mestrado também, e isso tem consolidado a minha atuação na área. Nossa, que legal, que trajetória bacana, né? E você veio de uma experiência de indústria, né? Isso. Tanto na parte da química quanto da informática, e uma graduação na química. Como é que surgiu esse interesse pela história da ciência? Quando eu entrei na faculdade de Química, eu tinha essa consciência de que a minha intenção era me tornar professor. Tinha essa tranquilidade. A química industrial não era algo que estava no meu plano A. Até cogitaria, por meio de um estágio, talvez um projeto, mas a minha intenção era ser professor. E aí eu dei muita sorte, porque na segunda metade do curso da faculdade, que é quando se intensificam as matérias de caráter mais pedagógico, as instrumentações para o ensino de química, coisas desse tipo, eu tive a sorte de ser nesse período que foram contratados novos professores na USP, e o Paulo Porto foi um desses. O Paulo Porto foi contratado na USP nesse período, acredito que 2003, 2004, não tenho certeza, mas é quando eu já estava chegando na segunda metade do curso. E aí ele ministrou uma disciplina de caráter pedagógico para mim, enquanto eu estava terminando a faculdade, e quando um historiador da ciência fala, você percebe o viés, né? Mesmo que ele esteja falando sobre ensino, você percebe um cuidado na linguagem, você percebe as referências, os episódios que ele menciona para ilustrar um outro argumento. Aquele discurso me cativou. Então, foi essa oportunidade de contato com o Paulo que me fez cogitar seguir os estudos depois da faculdade na área de História da Ciência. Quando eu fui negociar com ele um projeto de pesquisa, a gente partiu de um livro que eu tinha lido há pouco tempo. Um amigo me emprestou esse livro chamado Tio Tungstênio, que é uma espécie de biografia fantástica, em que o autor é um médico, chama Oliver Sacks, já falecido. O Sacks, nessa obra, ele romantiza a própria biografia
para dar um jeito de fazer com que episódios da história da infância e da adolescência dele meio que repetissem, mimetizassem episódios da história da química. O título do livro remete a um tio, que ele apresenta na narrativa, que trabalhava numa fábrica de lâmpadas. Eu me lembro, se você me permitir mencionar o nome, nem sei se essa empresa ainda existe, mas é a Osram, né? Ele trabalhava numa fábrica de lâmpadas da Osram, e esse dado, para mim, era importante porque a Osram ficava no meu caminho do trabalho, indo de Carapicuíba para Osasco, na indústria de papel, né? Uma filial brasileira dessa empresa. Hoje não está mais lá. Então, ele tinha esse tio que trabalhava fabricando lâmpadas de tungstênio, com aquele filamento, e eu lembro que o autor menciona que ele imaginava o tio como um homem metálico ou metalizado por dentro, de tanto pó de tungstênio que ele respirava dentro da fábrica. Mas um capítulo em particular desse livro que me cativou, eu me lembro que o título era O Químico Poeta. Num determinado momento da história, o Oliver Sacks apresenta esse químico do passado, o Humphrey Davy, que foi um químico inglês, que teve uma atuação muito expressiva na Europa. Ele se tornou um químico muito conhecido poucos anos depois da morte do Lavoisier, né? Lavoisier foi guilhotinado, eu acho que em 1794. Em 1800, Humphrey Davy era um químico conhecido. E o Davy tinha essa peculiaridade de atuar tanto como químico experimental, produtor de ideias químicas e de construtor de aparatos químicos, mas também como um divulgador da ciência. E essa era uma peculiaridade que me interessava. O Davy atuou numa instituição chamada Royal Institution, que até hoje está lá no mesmo endereço em Londres, Rua Albemarle, fica próximo ali do Big Ben, no centro de Londres. É uma instituição grande numa rua estreita. Se você estiver em frente a ela, você não consegue enquadrar a instituição, a fachada inteira numa fotografia, né? É um prédio grande, bonito, mas numa rua bem estreitinha. E essa instituição tinha a peculiaridade de ser construída como um ambiente de pesquisa, mas também de divulgação. Tem todo um contexto que justifica isso, a gente pode conversar depois. Eu fui estudar parte disso no mestrado e no doutorado. A questão era, o Davy dava palestras sobre ciência num auditório. E, por alguma razão, esse auditório estava sempre lotado. Olha só, parece sobre ciência com auditório lotado. Pois é, né? Não tinha concorrência de TikTok, não tinha concorrência de uma série de outros atrativos hoje, grandes redes de cinema, mas era uma palestra sobre ciências que enchia o auditório. E no livro do Sacks, ele descreve que o Davy era capaz de falar sobre ciências de um jeito poético, com uma vertente poética. Ele era capaz de provocar emoções no público. Algumas estratégias seriam tentar demonstrar com o próprio corpo e com os experimentos que ele faz que o estudo da natureza, das transformações, a identificação de novos elementos nos aproximaria de uma percepção, ele dizia, da inteligência de Deus, né? Então, o estudo das ciências nos permitiria entender melhor por quais mecanismos a natureza funciona. E ele conseguia aplicar essa vertente poética, romântica, que cativava o público. Eu propus isso para o Paulo Porto como projeto de mestrado. E eu não sei dizer por qual razão, eu não me lembro hoje, mas o Paulo me convenceu de que talvez não fosse o melhor caminho para o mestrado, para eu me aproximar da pesquisa em História da Ciência. Talvez o caminho não fosse o Davy, mas um outro personagem ligado ao Davy, que é o Michael Faraday. O Michael Faraday é um pouco mais jovem e ele foi o sucessor do Davy nessa mesma instituição. Eu acho que a ideia do meu orientador, do Paulo, naquele momento era tentar me propor uma pesquisa de mestrado mais segura. Que ele já tivesse uma convicção de que existe mais material de estudo disponível sobre o Faraday, ele é um personagem mais conhecido. Para quem está começando na pesquisa, talvez conseguir um sucesso na primeira investida de pesquisa me mantivesse motivado para fazer o doutorado.
Acho... Pode ser. Pode ter sido por aí, a experiência do orientador. Então, no mestrado, eu fui estudar a atuação do Michael Faraday. Também, ele foi um químico, ele foi um experimentador, mas ele foi um divulgador das ciências. O foco do meu mestrado foi o estudo dessa parte da atuação do Faraday. Desse aspecto, né? Desse aspecto, dele como divulgador de ciências. Então, eu fui estudar como o Faraday se preparava para dar uma palestra, como ele organizava o auditório, as preocupações que ele manifestava, e o legal é que ele deixou muita coisa escrita, ele se preocupava com a circulação do ar dentro do auditório, em monitorar o tempo de fala. Olha ele só. pagava para alguns amigos sentarem na primeira fila e levantar uma plaquinha para ele, escrito devagar. Ele reduziu o ritmo quando ele se empolgava demais. E ele estudou técnicas de oratória, ele deixou registros disso. Então, eu fui estudar essa formação do Faraday como um divulgador, como um palestrante e como ele materializou isso na própria atuação. Essa foi a temática do meu mestrado. Que legal. Para fazer isso, eu li alguns dos textos que o próprio Faraday leu na juventude, que o ajudaram a se formar em química e como divulgador. E aí isso foi o que eu resolvi aprofundar no doutorado. Então, no doutorado eu continuei, sob a orientação do Paulo Porto, e aí o foco sai o personagem grande da história da ciência, o mais conhecido, que é o Faraday, e entram quem eram esses outros divulgadores da química que ele consumiu como um produto cultural durante a juventude. E aí vão aparecer nomes como a Jeanne Marcé, por exemplo, uma autora, importante destacar isso, que escreveu livros de divulgação científica no começo do século XIX, ali em 1800. Ela escreveu um livro que eu analisei em detalhe, chamado Conversas sobre a Química. Era um livro de divulgação escrito para meninas. Que legal. Isso em 1800. Isso em 1800. A primeira edição é de 1806. O Faraday leu quando era jovem e deixou muitas cartas de admiração pela autora. Quando ele se desenvolveu como filósofo químico, ele teve a chance de fazer amizade com essa autora. Eles se aproximaram, se tornaram amigos, e aí é legal acompanhar como que em várias edições desse livro que a autora foi revisando, chega um momento em que ela atualiza teorias químicas, incluindo novas proposições que vinham do Dave e do próprio Faraday, né? Então, é curioso esse dado, porque o Faraday, quando era jovem, adolescente, ele foi inspirado pelas primeiras edições e depois ele se tornou fonte. Ele virou parte dessas edições, ainda revisadas pela mesma autora. Que legal. Né? E aí isso foi o que eu aprofundei no doutorado. Essas iniciativas de divulgação da ciência. Por que livros de ciência eram consumidos por um público geral nesse período? Nossa, estou, maravilhada com essas informações. Caramba, poderia ser falado mais, né, sobre... Me choca o reconhecimento de uma mulher e um trabalho de divulgação científica para mulheres nessa época, né? Tem um contexto. Porque é uma época ainda muito obscura, né, do papel da mulher e tudo mais. A Jeanne Marcé não foi a primeira, tá? Existem outras pesquisas no campo da história da ciência, da história da astronomia, que apresentam mulheres... Na astronomia até que a gente ainda conhece algumas figuras femininas, né, que tiveram destaque, mas na química... Isso. Mas a coisa se coloca dentro de um contexto, né? Se a gente pensar em 1800, na Inglaterra, a gente está falando de um período em que a Revolução Francesa acabou de acontecer, a monarquia foi posta abaixo na França, mas poucos anos depois ascende um novo imperador francês, né? O Napoleão Bonaparte começa a expandir, dominar territórios vizinhos. 1806 tem o tal decreto do bloqueio continental. A França, colocando-se em guerra contra a Inglaterra, proíbe que qualquer país da Europa continental faça comércio com as embarcações inglesas. Você pensar, a Grã-Bretanha é uma ilha, né? Então, ela depende muito, ela tem uma frota naval das mais avançadas, já era assim, só que ela depende muito do comércio marítimo.
vir nos portos para se abastecer de matéria-prima, tem revolução industrial acontecendo, né? Se abastecer de matéria-prima e comercializar os seus produtos, né? Os produtos das manufaturas. Num contexto em que essas embarcações inglesas têm dificuldade de atracar, em que passa a virar uma espécie de contrabando, qualquer tipo de comércio tem que ser feito escondido, existe um movimento de valorização de soberania nacional dentro das ilhas da Grã-Bretanha, que vão tentar estabelecer, olha, a gente precisa melhorar as condições de autossuficiência. A gente precisa dar um jeito de produzir ração animal sem precisar importar matéria-prima. A gente precisa produzir matéria-prima para produzir velas, para produzir sabão, para produzir pólvora. A gente precisa garantir o melhor uso possível da matéria-prima nacional, porque é uma questão de soberania. O nosso comércio está dificultado. Nesse contexto, fica claro para a monarquia britânica, para os administradores, que era necessário desenvolver muitos ramos da ciência em território nacional. Então, passam a existir coisas como concursos de quem consegue produzir, dar um jeito de aproveitar as algas marinhas que tem na orla das nossas praias para dessalgar esse material de maneira a torná-la utilizável como ração animal, por exemplo. Então, constituir uma opinião pública que valorizasse o desenvolvimento das ciências era importante. Justifica-se a criação desse tipo de instituição, onde o Dave e o Faraday trabalharam, que fazem pesquisa, mas também fazem divulgação, porque ajudam a construir uma opinião pública, ajuda a fazer com que as pessoas se interessem pelo desenvolvimento das ciências e aceitem financiar esse desenvolvimento, deem o seu dinheiro para os laboratórios e tal. Então, proprietários de terras, militares, gente que tem dinheiro, vai encomendar a pesquisa desses laboratórios e pagar por elas. Com isso, você tem um levante de popularidade de ciência. Nesse contexto, faz sentido também você incentivar que alguns autores, alguns escritores, escrevam livros de introdução àquelas ciências, para ajudar a construir essa opinião pública, ajudar a formar novas gerações de pesquisadores. Tem um contexto, né, que justifica isso. Que incrível! Nossa, eu gostei muito de saber dessas informações. Eu vou muito pesquisar mais sobre depois. Sem fazer propaganda, tem um pouco disso lá na dissertação de mestrado e na tese de doutorado. Vou ler, com certeza. E o que você hoje tem pesquisado lá no Instituto Federal? Então, hoje, eu caracterizo que eu tenho duas linhas de pesquisa que estão em andamento. Uma primeira delas tem mais relação com essa minha formação. Ela propõe diálogos entre a história da ciência e o ensino. Essencialmente, a gente trata da atualização historiográfica de materiais que podem ser usados por professores. Eu tenho uma série de alunos, eu dou aulas para as licenciaturas em Química, Biologia e Física, lá no Instituto Federal, faço parte também de um programa de mestrado em Ensino de Ciências e, quando consigo, dou aula no ensino médio. Então, os alunos desses cursos que me conhecem ali dentro do Instituto, alguns deles me procuram para fazer uma pesquisa de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso ou a pesquisa de mestrado. E aí, dentro dessa linha, as nossas pesquisas vão estar mais ligadas à análise de materiais didáticos, verificando como é a história que aparece, que está disponível imediatamente para professores, ou então a produção de narrativas históricas orientadas por uma historiografia contemporânea, por preocupações sobre como é que a gente pode contar a história da ciência melhor, de maneira mais contextualizada, humanizando esses personagens, justificando por que determinados conceitos tornaram-se importantes naquele contexto histórico, né? Então, a produção de estudo de caso, a análise de materiais didáticos e proposições didáticas, né? Elaborações de propostas para a sala de aula que se fundamentem na história da ciência. Eu tenho um grupo de alunos que trabalha nessa linha de pesquisa. Uma outra linha de pesquisa, na qual eu atuo por conta de muitas demandas, principalmente do mestrado, são professores experientes que voltam para a faculdade
buscando ajuda para fundamentar melhor o seu trabalho, para promover alguma modificação no seu ambiente de trabalho. E aí uma vertente que eu percebi bastante demandada era da educação CTS, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. As versões mais modernas falam CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. E aí a proposta, dentro da educação CTS, existe uma ramificação chamada Trabalho com Questões Sociocientíficas. A ideia é buscar maneiras de tornar mais significativo o ensino de ciências, estou pensando essencialmente no ensino médio e na educação básica, em geral, reorientar o currículo. Parar de planejar as aulas com base no sumário do livro didático. Então, ao invés da gente pensar numa aula que parte de um conceito, polaridade de ligação, geometria molecular, eletronegatividade, equilíbrio químico, ao invés de dar uma aula sobre um conceito, motivar a aula por uma questão sociocientífica. Então, a questão sociocientífica é algo que passa no jornal, é algo que tem um apelo midiático, é algo que tem interesse social e que envolve saberes científicos. Então, por exemplo, acúmulo de lixo plástico. Se, de repente, se detecta no consumo de peixes habituais, no peixe que você compra no mercado ou na feira, detecta a presença de microplástico dentro do peixe. Né? Isso vai para o jornal, isso é uma questão de interesse social e que pode ser melhor entendida se a gente estudar alguns aspectos de ciências. Como é produzido um plástico, como é a degradabilidade, se é que ele existe, dos plásticos, o que é o tal microplástico, como ele se forma, e como é que ele pode entrar nessa cadeia alimentar até chegar no peixe que vai para o mercado. Então, a proposta é ajudar professores a conhecerem esses referenciais que levam a uma reorientação das aulas de ciências. Isso é a segunda linha de pesquisa que eu tenho trabalhado. Se você me permite divulgar, a gente está aqui com esse livrinho na mesa. Isso é um produto da primeira linha de pesquisa que eu mencionei. Né? Esse aqui é um trabalho derivado da iniciação científica do William Santos, que está lá na graduação. Ele está concluindo o curso de licenciatura em Química nesse ano. E o William tem um talento extraordinário como desenhista, como ilustrador. Então, a proposta da iniciação científica dele foi buscar episódios da história da ciência que já foram contados por outros historiadores e criar versões ilustradas desses episódios. Para fazer as ilustrações, ele precisou conduzir uma pesquisa histórica. Né? Então, ele precisou investigar. Ele selecionou 2 episódios aqui que saíram no livro, que são a construção do modelo atômico do Dalton e estudos sobre radioatividade envolvendo essa personagem, a Harriet Brooks, que é uma cientista canadense que pesquisou tópicos de radioatividade ali muito perto dos anos 1900, começo do século XX. E, para poder produzir as versões ilustradas, ele teve que acessar registros fotográficos de onde ela estudou, fotos de família, fotos dos equipamentos que ela utilizou para fazer a pesquisa em radioatividade, os modelos de madeira que o Dalton usava para apresentar o seu modelo atômico, as páginas originais dos livros, vestimenta, equipamentos e tal. Então, ele produziu uma versão da história que nos permite olhar para o passado e testemunhar de uma maneira mais direta como é que era aquela organização social, como era o contexto. É um trabalho que eu estou bastante satisfeito, fiquei bastante orgulhoso e rendeu essa publicação. Não, eu achei incrível, eu dei uma folheada no livro, né? Já está lindo, realmente, o talento do William é incrível. E, bom, pessoal, a gente vai sortear esse livro para vocês, né? Então, fiquem ligados no Instagram do Instituto Princípio para saber como participar desse sorteio e levar esse livro incrível para casa. Está realmente muito bonito. Parabéns pelo trabalho. Né? Obrigado. E, bom, a gente pensando na história da química, é muito comum a gente achar que a química foi como uma cientificação, né, da alquimia. Tá. Você pode comentar um pouco sobre isso? Está correto esse senso comum? Ou então, como que a química virou uma disciplina científica? Legal. A sua pergunta não é fácil.
Tentando simplificar muito a coisa, eu vou defender que não. A química não é uma evolução da alquimia, a química não é o produto de uma racionalização, uma cientificação da alquimia. Eu prefiro pensar em duas filosofias, dois modos de se construir um entendimento sobre a natureza diferentes, e calhou de uma dessas filosofias estar morrendo mais ou menos no mesmo período em que a outra estava surgindo, se consolidando. A gente pode colocar algumas diferenças, né, fundamentais entre o pensamento alquímico e o pensamento químico. Uma primeira questão se refere à noção de elemento, à noção de composição da matéria. A gente sabe que a busca... Primeiro que a alquimia não era uma coisa homogênea, né? Você pode pensar numa distinção entre a alquimia árabe, a alquimia chinesa, a alquimia cristã, que se deram em momentos diferentes da história, com algumas influências mútuas, né? Mas uma questão central na alquimia se liga à mineração e parte de um entendimento de que a Terra, o planeta, é uma espécie de ventre, como a barriga de uma mãe que está gestando uma criança. Os metais seriam formados num processo de gestação. A lógica é que todos os metais diferentes, chumbo, ouro, ferro, cobre, prata, todos os metais diferentes seriam formados dos mesmos princípios. O que dá a diferença do ouro amarelo, brilhante, maleável, inoxidável, né? O que dá a diferença do ouro para outros metais menos nobres teria a ver com o tempo de maturação. Como se, quando o mineiro cava a terra, abre um buraco na terra e remove de lá o minério do qual ele vai extrair o ferro, o minério do qual ele vai extrair um outro metal, como se ele estivesse fazendo um parto prematuro nesse processo. Aquele metal ainda estava em formação no ventre da terra, ele ainda não estava pronto para sair. Se a gente desse para a terra todo o tempo que ela precisa para amadurecer o metal, ele sairia na forma de ouro. Percebe que nessa leitura, pensando que o processo de formação dos metais tem a ver com uma mistura de princípios que são comuns, purificação e chegar na proporção correta desses princípios, faz sentido acreditar que é possível transformar chumbo em ouro. Porque seria só uma coisa de ajustar as proporções de elementos, de princípios que já estão lá, remover impurezas. Então, o alquimista, nessa analogia de que o mineiro é quem promove o parto prematuro, tira o metal que ainda não está pronto, o alquimista faria alguma coisa semelhante ao que se faz na incubadora, né? Se o bebê nasceu antes do tempo, ele precisa completar a sua maturação fora do ventre. O alquimista é quem vai dominar técnicas que permitem acelerar o processo de maturação do metal que seria espontâneo dentro da terra. Então, ele faz isso pelo uso do fogo, por meio de processos de destilação, por meio de vários processos experimentais que visam uma purificação do metal até alcançar o ouro. E busca-se qual é o reagente, qual é a coisa que vai permitir dissolver todos os metais e extrair deles a parte mais pura que vai se manifestar como ouro, a tal da pedra filosofal, né? A gente vai entender ela aí como um reagente que permitiria acelerar a maturação dos outros metais. Mas é como se, em essência, seriam todos a mesma coisa. Em essência, eles seriam a mesma coisa, eles seriam feitos dos mesmos princípios. A química acredita em outra coisa. A química se fundamenta em princípios que absolutamente negam essa ideia de que os diferentes metais sejam feitos dos mesmos princípios. A noção de elemento que vai se construir aos poucos em química, uma primeira noção é de que elemento é aquilo que você não consegue decompor. Elemento é o que você não consegue separar. Diferentes metais, ouro compõe um elemento, chumbo compõe um elemento e um nunca vai se transformar no outro. Mesmo que ouro e chumbo sejam misturados, formando um composto novo, por meio de uma transformação, eles continuam tendo uma existência. Eles podem ser separados por meio das vias de decomposição que os químicos vão atuar. Então, os elementos não são intercambiáveis. É uma diferença fundamental. É. Tem uma
uma dupla de autoras que fala de história da química, a Bernadette Benson-Vincent e a Stengers, que vão afirmar também que há uma mudança de postura entre os alquimistas e os futuros químicos que vão se formar, que vão ajudar a constituir essa ciência, que vai demorar ainda para se consolidar. Lá no meio do século XVII, 1660, por aí, estão se formando as sociedades científicas. Você conhece a história da física melhor do que eu, você conhece a atuação de Isaac Newton melhor do que eu. Começam a se consolidar essas sociedades científicas e uma prática é a de que a gente mantém até hoje, os cientistas, quando conduzem o seu trabalho e acreditam que tem algo novo para dizer, que eles têm alguma contribuição original, eles escrevem um artigo. E esse artigo é submetido para a crítica da comunidade científica, de outros especialistas daquela mesma área. Existe um ato de publicização, né? Existe um ato de divulgação. O conhecimento científico ele não é privado, ele não é secreto. O conhecimento científico tem, por natureza, o tornar-se público, porque ele tem que ser submetido ao crivo e ele tem que ser escrito numa língua clara, objetiva, que outra pessoa entenda e possa criticar. Sim. Isso ajuda a caracterizar as ciências modernas, e isso não faz parte da alquimia. Né? Na alquimia, mesmo os textos alquímicos, eles são repletos de segredos, eles são repletos de informações que estão ocultas nas linhas, nas letras, nas imagens, e que só poderiam ser interpretadas pelos iniciados, né? Porque aquele conhecimento seria perigoso nas mãos erradas. Então, essa noção de iniciação é completamente diferente na formação de pesquisadores da área química e de alquimistas. Então, tem uma série de pressupostos que configuram visões, cosmovisões diferentes. Calhou de uma estar em declínio quando a outra estava se formando. Na sua pergunta, você mencionou a química como disciplina. É importante caracterizar que a palavra ciência, ela só ganha o sentido que a gente dá hoje, final do século XIX. Agora, como disciplina, a química se consolidou um pouco antes disso. Já no final do século XVIII, 1780, por aí, segunda metade do século XVIII, a química era entendida como uma disciplina, parecido com o que a gente fala de disciplina da escola, disciplina da faculdade. É uma matéria que você cursa dentro da faculdade de medicina. A química se configura primeiro como uma disciplina nesse sentido, para depois se tornar uma ciência independente. E aí o que se estudava na química dentro da faculdade de medicina? Um autor importante que ajuda a entender isso é o Allen Dibus, né? Que nos ajuda a perceber esses movimentos da química. A professora Ana Maria Alfonso Goldfarb, daqui da PUC de São Paulo, também é uma especialista, teria muito para falar sobre isso, muito para me corrigir nessa história também. Mas, nesse entendimento como disciplina, há um determinado momento na história da medicina em que médicos se interessam por interferir no processo de cura, identificar, diagnosticar a doença sem precisar mexer diretamente no paciente, sem precisar interagir, apalpar, né, os pacientes. E aí começa a se estabelecer uma medicina química, mais orientada pela química. Então, por exemplo, as análises de urina, a análise de saliva, quando você faz estudos ao microscópio, mas também com reagentes, verificando, ao misturar com determinado reagente, se aparecer tal cor, é um tipo de cálculo urinário. Então, a detecção de pedras nos rins, cálculos urinários, isso está associado a essa consolidação de práticas químicas, de manipulação da matéria, de transformações, práticas químicas dentro das faculdades de medicina. Isso está bastante ligado a essa aceitação da química como uma disciplina que vai se tornando cada vez mais autônoma até ganhar o status de ciência independente. Olha que interessante. Então, a química veio mais na área da medicina, né? Ela está bem ligada à história da medicina. Caramba, que incrível. Bom, Zé,
E tem algum episódio assim na história da química que você considera particularmente interessante? Tem um em particular que me agrada mais, que eu estudei no doutorado, que é o episódio que remete aos agentes imponderáveis. Imponderável é aquilo que você não mede na balança, né? Seriam agentes químicos que não têm massa. Para mim, essa história dos agentes imponderáveis gera uma contradição na história da química moderna, que para mim é muito interessante, né? Se a gente pensar no trabalho do Lavoisier, Berthollet, Fourcroy, de Morveau, o grupo da pólvora que vai se estabelecer ali na França, final do século XVIII, eles estão tentando te convencer de que o trabalho do químico tem que ser obsessivamente voltado a monitorar as massas nas reações químicas. A gente aprende errado na escola que o Lavoisier teria descoberto a lei da conservação de massa. A gente aprende na escola que ele teria feito muitos testes diferentes, muitos experimentos, usando balanças muito precisas, e ele observa, ele percebe que a massa do produto é sempre igual à massa do reagente. Me lembra, você fez comunicação, você sabe mais de cinema do que eu. Tem um filme do Guerra nas Estrelas, dessa saga nova, em que o Obi-Wan Kenobi está falando com o vilão, e ele diz, o vilão fala alguma coisa de que ele será o último Jedi, alguma coisa assim, e aí o Obi-Wan Kenobi fala para ele, cada palavra que você acabou de dizer está errada. Depois você me ajuda a resgatar essa cena. Eu costumo dizer isso na aula de química. Quando a gente lê Lavoisier descobriu a lei de conservação de massa, cada palavra dessa frase está errada. Eu quero fazer um meme ainda do Obi-Wan Kenobi. Parafraseando Obi-Wan Kenobi. Exato, parafraseando Obi-Wan Kenobi. Então, o Lavoisier, olhando para os textos originais, ele não descobre a lei de conservação de massa, ele trata a conservação de massa como um pressuposto teórico. Por isso ele chama de princípio da conservação de massa. É algo em que ele acredita antes de fazer qualquer experimento. Molda a observação dele. Exatamente, algo que molda a observação, excelente. Então, quando ele faz, por exemplo, uma combustão, a queima de um material qualquer que tem origem vegetal, uma folha, um pedaço de madeira, qualquer coisa, quando ele queima algo em cima da balança, a balança acusa sistematicamente que aquela massa está diminuindo com o tempo. À medida em que uma folha de papel queima, a balança acusa diminuição de massa. Ele vê isso, só que ele não aceita isso. Ele vai dizer, a balança afirma que essa massa diminui. Essa massa tem que ter ido para algum lugar. Então, ele parte do pressuposto que a massa tem que se conservar. Então, ele vai buscar mecanismos de monitorar para onde foi essa massa. E isso ajuda na sacada de que algo no ar participa do processo de queima. Esse algo do ar que participa, depois ele vai chamar de princípio oxigênio, o princípio acidificante. Mas, quando eu queimo um metal, por exemplo, quando eu vou calcinar um metal, um experimento fácil de fazer hoje seria queimar bombril, palha de aço. Seria queimar palha de aço. Se eu queimo um metal, a balança acusa que, à medida em que ele vai escurecendo e perdendo brilho, a massa dele vai aumentando com o tempo. Lavoisier vai interpretar, se a massa aumenta, é porque algo que estava no ar está se fixando ali, naquele material. E o produto dessa queima é sólido, só que ele é um sólido formado do ferro, do metal, mais esse algo do ar que antes a balança não media. Quando eu queimo um vegetal, é o contrário, a massa vai diminuindo. Caramba, como é que eu posso ter uma única teoria que explica essas duas coisas? Algo no ar interage com a folha, mas o produto dessa combinação, o produto dessa queima, não é sólido, não permanece ali no pratinho da minha balança. Ele sai na forma de um gás e se espalha no ar. Se eu for capaz de coletar todos os gases que saem desse processo de combustão, a soma das massas deles tem que ser maior do que a folha de papel inicial. Por que maior? Porque todos os constituintes da folha têm que estar lá, naqueles gases, mais a parte do ar que foi captada no processo da queima.
Então, repara que a conservação de massa é um princípio, é um pressuposto. Nessa química que vai se construir a partir do Lavoisier e do grupo dele, a massa dos elementos, monitorar os movimentos de massa, é essencialmente o que define o trabalho do químico. Mas tem uma contradição, porque no livro do próprio Lavoisier, quando ele lista quais são os elementos que ele conhece, os 2 primeiros não têm massa. Os 2 primeiros elementos que ele coloca são a luz e o calor. Olha, Poucos anos depois dele, outros filósofos vão acrescentar novos elementos nessa lista. Passa a ter a luz, o calor, a eletricidade e depois o magnetismo, são encarados como elementos químicos. que são encarados como agentes químicos, eles aparecem na lista dos elementos. Né? É que algumas recebem outros rótulos, a lista dos corpos simples, né? Mas são entendidos como elementos. Só que eles não têm massa, então eles são chamados elementos ou agentes imponderáveis. Como é que pode uma química baseada na conservação de massa admitir a ação de agentes sem massa? Esse é um tema em particular que me interessa, que eu acho curioso e que dialoga bem entre química e física, né? Quando trata de eletricidade e magnetismo, eu acho bem legal. Não, é legal e curioso pensar, né, como eles se isso incomodava eles, se eles percebiam isso, né? Percebiam, com certeza percebiam, né? E como eles estavam propondo soluções para isso, porque seria um problema, né? Porque se você trabalha com uma ideia de química que é preciso ter massa e você considera elementos que não têm massa, como que você tenta resolver esse problema? Você tira da categoria de elementos ou você considera que você ainda não conseguiu medir a massa desses elementos, mas que em algum momento será possível? Porque, pelo menos na história da física, a gente teve momentos similares, né, que tiveram questões em que, é porque isso ainda não conseguimos medir, mas a gente acredita que tal coisa é de tal jeito. É interessante a sua fala, e tem alguns registros históricos que expressam essa angústia, né, de diferentes filósofos trabalhando nessa temática. Por exemplo, tem uma edição do livro da Jeanne Marcé que ela sempre apresenta a luz e o calor como os primeiros elementos das tabelas que ela constrói. Mas tem uma determinada edição em que ela trata os dois como imponderáveis, mas ela cogita, olha, ainda que não se atribua uma massa, nem para a luz e nem para o calor, provavelmente o calor tem mais massa do que a luz. Porque uma placa de vidro seria suficiente para bloquear o avanço do calor, a propagação do calor, mas não a propagação da luz. Então, ela cogita a partir desse tipo de teste, não é ela, né? Ela está divulgando teorias de outros pesquisadores da época. O marido dela era um médico químico que ajudou a escrever o livro também e tal, mas ela dialogava com pesquisadores do período. Então, ela expressa que alguns interpretavam dessa maneira, olha, como é mais fácil bloquear o calor do que bloquear a luz, talvez isso implique que as partículas de calor sejam maiores ou mais pesadas do que as partículas de luz, ainda que eu não consiga atribuir peso para nenhuma delas. Uma outra derivação dessas pesquisas influenciou muito o trabalho do Michael Faraday, né? O Faraday se reconhecia como um químico, apesar dele ter sido apropriado pelos físicos ao longo do tempo. Eu conheço o Faraday só pela contribuição na física. Então, algo que caracterizou a atuação científica do Faraday foi essa dúvida em torno dos agentes imponderáveis. Ele, em determinado momento, cogitou que luz, calor, eletricidade e magnetismo poderiam ser manifestações diferentes de um único princípio. E aí, boa parte do trabalho experimental que ele desenvolveu era uma tentativa de fortalecer essa hipótese. E a gente enxerga no trabalho do Faraday o efeito eletromagnético, no qual ele está dizendo, olha, por meio da indução elétrica, eu consigo provocar o movimento desse ímã. Se eu movimentar o ímã, ele induz eletricidade. Aí ele vai buscar fazer o efeito magneto-óptico, tentar afetar o modo de propagação da luz pela presença de campos magnéticos ao redor dela. Ele vai tentar falar de um efeito
termoelétrico, justificando, por exemplo, que as bússolas apontam para o mesmo lugar do planeta e que talvez isso tenha relação com o movimento de rotação da Terra e a área da Terra que está iluminada e aquecida, variando com o tempo, gera um gradiente de calor na área iluminada do globo, menos calor do outro lado, e isso vai mudando com o tempo. Esse movimento de um gradiente de calor talvez estivesse ligado à produção de um efeito magnético na Terra. Então, repara que ele está buscando maneiras de usar eletricidade para interferir no magnetismo, magnetismo para interferir na luz, calor para interferir em eletricidade. Com isso, ele tenta fortalecer essa ideia. É o mesmo princípio. Pelo fato dele ter conseguido fazer isso com eletricidade e magnetismo, ele deve ter alimentado essa ideia de buscar na luz e no calor também, né? Exato. Porque realmente eletricidade e magnetismo têm relações. Tem um momento histórico em que o Dave cogita, o Dave que foi anterior a ele na mesma instituição, o Dave cogita que luz e calor eram o produto da soma das duas eletricidades, né? Quando você produzia uma bateria elétrica, que era um instrumento novo no período, é um instrumento da virada para o século XIX, de 1800, 1799, por aí. Ele produz uma bateria elétrica grande, que quando você junta os dois fios, produzia uma faísca grande, né, de cegar as pessoas no auditório. Ele interpretava que de um dos polos saía eletricidade positiva e do outro polo saía eletricidade negativa. A junção das duas produz luz e calor. Então, não tem aí também uma pista de que talvez seja a mesma coisa? Acho interessante destacar, gente, são teorias abandonadas, são teorias que têm interesse histórico, não é nada que vai te fazer acertar uma questão numa prova de ciências hoje. Mas como interesse histórico, para a gente saber que a ciência é dinâmica, que as teorias de caráter científico mudam de tempos em tempos, que o cientista não produz verdades finais, ele produz verdades contextuais, conhecer essas teorias antigas pode ter valor. Não, isso é uma coisa que eu, particularmente, né, acho muito legal quando a gente estuda a história da ciência, é porque a gente vê presente ao longo de toda a história essa busca por unicidades, né? Vamos supor, manifestações de uma coisa só, a essência é a mesma. E até hoje a gente tem isso, apesar desse objetivismo que a ciência tenta bancar, né, essa imagem objetiva e tudo mais, mas de uma única teoria que explique tudo, na física, por exemplo, né? Até hoje tem muitos físicos que buscam isso, a teoria de tudo, né? Que até o filme do Hawking levou esse nome, porque ele acreditava que seria possível chegar numa teoria de tudo. Então a gente continua buscando, de maneiras diferentes, até hoje, um uno. É interessante como isso expressa uma estética humana, né? A gente acha bonita a simplicidade. Sim. Né? Se a gente chegar, você tem dois jeitos diferentes de resolver um problema, vai pelo mais simples, né? Se a gente conseguisse chegar numa única teoria que desse conta de explicar tudo, ela seria mais bonita, ela seria mais elegante, ela seria mais correta. Mesmo que a gente não consiga provar a veracidade de uma teoria científica, a gente busca a mais simples. É legal que se expressa que a ciência é um negócio humano, né? Sim, os nossos valores estéticos estão impregnados aí. Exatamente. E a gente pode produzir até um conhecimento objetivo, mas ele não escapa da subjetividade do ser humano. Será que isso entra em contradição, em contraposição com o valor atual de que os conhecimentos são plurais e de que a gente não deve tomar essa ciência eurocêntrica, branca, europeia, como o único parâmetro de produção de verdades no mundo, né? E a gente precisa considerar outras epistemologias, outros saberes igualmente válidos, igualmente importantes, né? Tem uma discussão aí, né? A diversidade se opõe a esse uno. Olha só, vai ter que voltar aqui agora para a gente debater esse tema, Zé. Bom, e você comentou mais cedo, né, que você dá aula no ensino superior, tanto para cursos de licenciatura, mas também na pós-graduação e, quando pode, no ensino médio, né? Isso, sim. Nessa sua experiência tão diversa e rica,
Você acredita que a história da química ela pode auxiliar no ensino de química, independente dos níveis? Acredito que no nível superior talvez não se adeque tanto, porque eles já estão lá nessa busca, né, num projeto que vai ser já algo relacionado à história. Mas como você vê que o ensino da história da química pode auxiliar na aprendizagem de química? Eu não tenho dúvida disso, de que sim, conhecer ou se interessar por história das ciências vai contribuir com o ensino. É o que eu tenho defendido desde que eu percebi isso na minha formação, né? Uma questão importante, se a gente pensar na educação básica, ensino fundamental e médio, a parte da escolarização que é obrigatória no Brasil para todas as pessoas, a gente tem algumas diretrizes nacionais para essa educação. A gente tem compromissos oficiais como professores de cada área. Nas áreas de ciências da natureza, a gente tem o compromisso de permitir o acesso dos estudantes a conteúdos científicos, porque a escola tem que ajudar a introduzir cada indivíduo na história cultural da humanidade. Mas então a gente precisa ensinar a ciência, as teorias, os experimentos, as leis, os cálculos. Só que a gente também tem o compromisso de ensinar sobre ciências. E isso tem a ver com quem passa pela escola tem que desenvolver a percepção de que a ciência é uma construção humana. Ela foi feita por pessoas, ela incorpora valores estéticos, ela incorpora interesses sociais, ela é afetada por grupos de interesses, por classes dominantes. Então, a gente precisa conhecer que a ciência não está dissociada do social. Sim. Nesse aspecto, a história ajuda muito. A história também ajuda no começo. Você entende melhor um determinado conceito, você entende melhor uma determinada equação, se você entender por que aquele conceito foi construído, como aquele conceito ou aquela equação foi construída, quais problemas deram origem àquele conhecimento. A história ajuda nisso. Só que a história também ajuda a entender essas relações, a ciência como uma construção humana. No nível mais básico, estudar a história da ciência ajuda o professor a selecionar melhor as palavras. Essa é uma coisa que eu sempre admirei no Paulo Porto, meu orientador de doutorado. Ele é capaz de selecionar palavras precisas até para produzir dubiedade quando ele quer, né? Mas para evitar desentendimentos, evitar determinados termos. Por exemplo, a noção de prova ou de comprovação é algo complicado em ciências. E se você discute alguns episódios da história da ciência, o professor tende a verificar, a moderar o próprio discurso para evitar dizer fulano descobriu tal coisa. Né? Quando você diz Rutherford descobriu que o átomo era dividido em duas partes, tinha um núcleo e uma área de influência externa que ele chamou de eletrosfera. Né? Se você diz Rutherford descobriu que o átomo tinha núcleo, você está afirmando que o núcleo existe. Você está afirmando que isso é uma realidade sobre o mundo. Isso distorce a noção de modelo científico. Isso é diferente de dizer Rutherford propôs um modelo que descrevia o comportamento do átomo em função de duas regiões. Uma menor, que ele chamou de núcleo, e que concentraria toda a carga e toda a massa do átomo, e uma outra região ao redor, muito maior, praticamente vazia, praticamente sem massa, que contrabalancearia a carga do núcleo. Ao dizer ele descobriu ou ele propôs, muda tudo na interpretação que você vai dar para como é que a ciência funciona. Sim. Quando ele propôs ou ele interpretou, você está dizendo, ele construiu um modelo. Aquele modelo tentava responder aos problemas com que ele lidava naquele momento histórico. Aquele modelo pode evoluir. Aquele modelo pode ser abandonado no futuro. Aquele modelo pode não fazer sucesso no meio da comunidade científica. Pode não ser bem aceito. Então você diz, existe um jogo social de convencimento, de comunidade, pelo qual aquela ideia vai precisar passar. Se você diz, Rutherford descobriu isso, você está afirmando, acabou o problema. Sim. Algo era desconhecido, a partir de agora sabe-se, é a verdade. Bora para o próximo tópico.
né? Isso É outra muito visão de verdade. ciência. E esse termo do descobriu também, pelo menos para mim, traz muito uma conotação e pode vender essa ideia de que a ciência é feita por gênios isolados. Isso, exatamente. Tem um artigo de um grupo de autores portugueses, Daniel Gil Pérez, Antônio Cachapuz, Isabel Montoro, que é muito citado nessa interface História da Ciência e Ensino, Filosofia da Ciência e Ensino, que trata de visões deformadas da ciência. Esse grupo de autores catalogou, com base em muitas pesquisas, 7 desentendimentos comuns Nossa. sobre ciência. Quer dizer, quem não sabe como a ciência é construída, quem não teve acesso a essa noção de comunidade científica, não sabe o que é uma revista científica, o que é um congresso, esse tipo de coisa, acredita em quê? Né? Quais são os desentendimentos mais comuns? Um deles é esse que você mencionou, de uma visão elitista e individualista de ciência. Acreditar que o cientista é uma pessoa que trabalha sozinha, que chega em grandes ideias, né? E que ela afirma uma coisa e automaticamente todos os outros cientistas do mundo passam a aceitar aquela ideia. Sim. Tem visões deformadas de ciência colocadas aí. Outra visão que pode soar mais polêmica para quem está entrando nesse debate agora é a que remete à ideia de método científico. Soa esquisito a gente dizer não existe método científico, mas você tem que dizer não existe método científico assim, no singular. Não tem. No mínimo, existem métodos científicos que variam de época para época, de grupo de pesquisa para grupo de pesquisa. De ciência para ciência. De ciência campo também é um da termo ciência. muito vago, né? Exatamente, A de especialidade para biologia, especialidade. a química e a física funcionam de maneiras muito distintas. Não tem como usar uma metodologia só. Exatamente. Mas também não é qualquer coisa serve. Sim. Também não dá para dizer que é o tal do vale tudo, né? Existem mecanismos de validação. Sim. Existem crivos, existe avaliação pelos pares, existe uma comunidade séria dedicada na busca pela verdade, na busca por interpretações válidas para cada contexto histórico. A ciência tem seus próprios mecanismos de autocorreção, e isso é importante, ela se corrige, né? Ela busca se corrigir. Sim. Nossa, qual é esse trabalho que você falou, desses 7... O autor principal, o primeiro nome é Daniel Gil Pérez, e, se não me engano, o título do artigo, quando foi traduzido para o português, ficou para uma visão não deformada de ciência. Eu acho que o título é esse. Mas, se pesquisar Gil Pérez 2001 ou Gil Pérez Visões de Ciência, vai aparecer. Tá. Nossa, eu quero muito ler esse trabalho. Muito interessante. Bom, Zé, a gente está indo para o final aqui da nossa conversa. Tem alguma coisa que eu não perguntei, mas que você gostaria de falar, que gostaria que eu tivesse perguntado? Olha, Cecília, pensando que a gente está conversando com jovens que podem se interessar por seguir uma carreira científica, tem algumas questões que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Nessas visões deformadas de ciência, o Gil Pérez e os colegas dele, eles vão apresentar o contra-exemplo, né? O que não é ciência, o que está errado quando você acredita. Mas o que é o certo? É difícil tentar dar uma definição de como é que é a ciência de verdade, como é que os cientistas trabalham de verdade, porque descrever uma forma seria o mesmo que dizer existe um método científico. E não, a ciência é plural. Agora, tem alguns elementos, algumas etapas do trabalho dos cientistas que são comuns em todas as áreas. E aí eu acho que vale a pena a gente divulgar. Por exemplo, se você quer se envolver com pesquisa científica, descubra como é que funciona uma coisa chamada iniciação científica. Dá para fazer iniciação científica enquanto você está estudando no ensino médio. Existem bolsas de iniciação científica júnior, que é o nome que se dá. A iniciação científica, de fato, se dá dentro dos cursos superiores, na faculdade, e pode ser na faculdade de qualquer coisa. Tem iniciação científica no jornalismo, tem iniciação científica na faculdade de comunicação, tem iniciação científica na faculdade de história, de química, de biologia, de medicina. Na iniciação científica, você vai começar a se aproximar de um grupo de pesquisas. Tem lá uma orientadora ou um orientador
que é um professor mais experiente, que já faz pesquisas naquela área, e ele vai te acolher como um estudante que vai aprender a fazer pesquisa naquele campo. Você vai aprender como é que é o método científico do seu grupo, né? Como é que é o método científico daquela comunidade na qual você está se inserindo. Sim. Além da iniciação científica, é importante considerar os congressos, que são uma etapa, uma parte do trabalho que cientistas participam. Num congresso, cientistas vão apresentar resultados das pesquisas que eles estão fazendo agora. Normalmente são resultados parciais. Depois que a pesquisa... então, o congresso serve muito para você se atualizar, saber o que os outros grupos estão produzindo. Depois que a pesquisa está pronta, aí já é dada uma preferência para publicar os resultados num artigo científico. E aí existem revistas científicas. Importante, acho que esses 3 elementos da construção de uma carreira científica, eu acho que são um bom ponto de partida. Entender o que é a iniciação científica, qual é o papel dos congressos, qual é o papel dos artigos científicos ou das revistas científicas. E aí, para fechar, chamando a atenção dessa área de interface História da Ciência e Ensino, se a gente alcançar professores também por meio dessa fala, eu queria dizer, para professores de ciências, existem revistas científicas que circulam no Brasil em português, que veiculam história da ciência feita por profissionais. É uma história da ciência, na média, muito melhor do que aquela que a gente tem acesso direto pelo livro didático e que está acessível, escrita em português. Eu separei uma imagem que mostra a capa de 2 revistas científicas, né? A Química Nova na Escola e a Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência. São opções para professores que queiram conhecer melhor a história da ciência em português, história produzida por profissionais. E também para professores, eu diria, há uma série de congressos científicos que têm se mostrado bastante acolhedores. Tem congressos nessas áreas de interface, história da ciência e ensino, tecnologias da informação e ensino, experimentação no ensino. Tem congressos temáticos dirigidos ao ensino que costumam abrir inscrições para professores. Essas inscrições costumam ser gratuitas e os professores podem usar os congressos para se atualizar, para conversar com grupos de pesquisas, fazer parcerias e envolver as suas escolas também em projetos de pesquisa, talvez convidando os seus alunos para projetos de iniciação científica júnior. Olha só que legal. Essa parte eu não sabia dos congressos. Sim, voltados. Sim. Tem congressos regionais. Eu participei de um agora em abril, que era Encontro Sul Mineiro de História da Ciência e Ensino. Aconteceu na Universidade de Itajubá. E foi muito legal a quantidade de professores que eu conheci da rede, da região, que estavam indo lá para se familiarizar com os temas, para fazer oficinas que eram oferecidas dentro desse congresso, e professores que foram também apresentar o trabalho que eles desenvolviam com os alunos na iniciação científica júnior. Que legal. Então, tem algumas áreas da ciência, essa interface com o ensino, ela tem que ser acolhedora. Não pode ser uma coisa para especialistas que querem trabalhar ali no seu gabinete isolado, não pode ser uma área só intelectualizada. Isso, assim, a gente tem que interagir com a escola. Essa, sim, é uma pesquisa de educação importante, né? Interagir com a escola. Bom, Zé, muito obrigada. Eu adorei nossa conversa, foi muito boa. Agradeço mais uma vez por você ter vindo aqui conversar com a gente. E para a galera que acompanhou a gente até aqui também, muito obrigada pela companhia. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para poder participar do sorteio do livro. E até a próxima, até o próximo Science.